50 Cent ataca novamente como produtor e agora lançou a sua nova série BMF, que é baseada em fatos reais e vai contar a história dos irmãos Flannery, Demetrius e Terry e como que eles entraram ali no mundo do tráfico de drogas, o que levou eles a entrar nesse mundo. Esse caso ficou muito famoso lá nos Estados Unidos e eu vim falar um pouco sobre essa história e eu vim dar as minhas primeiras impressões sobre ela. Hello, bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu vim dar as minhas primeiras impressões sobre a nova série BMF, que teremos como produtor o 50 Cent. Essa série está sendo transmitida simultaneamente com os Estados Unidos, então todos os domingos teremos um episódio inédito dentro da plataforma do Stars Play. Essa série é baseada em fatos reais e vai contar a história dos irmãos Demetrius e Terry Flannery e como que eles entraram no mundo do tráfico de drogas e como que eles criaram a marca deles, Black Mafia Family. Então, antes de eu começar a falar o que eu achei sobre esse primeiro episódio, eu vou falar um pouco sobre a história deles, para você que não conhece a história, assim como eu não conhecia. Porque quando eu assisti o episódio, eu achei que eu não estava me conectando o suficiente com ele. Então, após o episódio, eu decidi procurar sobre eles, entender um pouco mais sobre essa família. Eu sei que a série é para contar a história deles, eu sei, mas talvez essa história seja mais famosa ali nos Estados Unidos do que aqui para nós. Pelo menos eu não conhecia ela. The Black Mafia Family é uma organização de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1989 pelos irmãos Demetrius Big Meat Flannery e Terry Southwest T. Flannery. Os dois vieram de uma família de classe trabalhadora, porém eles precisaram meio que entrar no mundo do tráfico de drogas. É como se eles não tivessem escapatória, eles acabaram meio que tendo um pouco de dificuldade financeira com a família, então eles meio que precisaram entrar nesse mundo para conseguir ajudar eles. Porém a família deles, pelo que foi mostrado na série, eles não aceitavam muito bem esse dinheiro. Já nos anos 2000 eles já tinham estabelecimentos de vendas e distribuições de cocaína nos Estados Unidos, com a sua sede lá em Los Angeles, e também eles tinham alguns links de distribuição nos cartéis mexicanos de drogas. E também nos anos 2000, Demetrius ele então decidiu entrar para o mundo da música e do hip hop. Assim ele iniciou a BMF Entertainment, que era basicamente uma fachada para que ele consiga fazer lavagem de dinheiro, vendas de drogas e também para ser algo um pouco mais legítimo. Eles também serviram de gravadora para alguns artistas de hip hop e eles também ficaram então famosos nessa parte de cultura hip hop, até porque eles ficaram assim famosos por conta do estilo de vida que eles levavam, que era assim extremamente extravagante. Foi então que em 2001 os dois começaram a ter algumas tretas e daí o Terry optou para ir até Los Angeles e chefiar a sua própria organização, enquanto Demetrius ficou em Atlanta e ficou de olho na sua parte. Só que em 2003 eles começaram a brigar cada vez mais, então raramente os dois se falavam. Em 2007 os dois se confessaram culpados por dirigir uma empresa criminosa. Então em 2008 eles foram condenados a 30 anos de prisão. Porém em 2020, por conta da pandemia da Covid-19 e aglomeração, o Terry Flannery ele conseguiu ser liberado para fazer o confinamento em casa. Ele também já está sendo aquele cara que já está ajudando a polícia, está melhorando, então ele conseguiu fazer o confinamento em casa. Já o seu irmão mais velho, o Demetrius, ele tentou fazer a mesma coisa, tentou usar os mesmos argumentos, porém eles rejeitaram o pedido dele, porque é como se o Demetrius ele não tivesse mudado, ele não tivesse aprendido, e ele ainda seja um dos chefões ali do tráfico de drogas, então ele permanece ainda preso e ele deve sair até 2032. Agora vamos falar um pouco sobre o primeiro episódio dessa série, o que eu achei dele. Ele vai se passar no ano de 2005, onde vamos conhecer os irmãos Flannery, Demetrius e o Terry. Então nós vamos ver que eles são assim de uma família humilde, de pais assim trabalhadores e daqueles pais que não aceitam o dinheiro do tráfico de drogas porque eles acreditam que seja um dinheiro sujo. Então nós vimos que os pais deles tentaram dar o melhor para os dois irmãos, eles têm até mais uma irmã. Então eles tentaram ao máximo, temos até uma conversa da mãe deles com o Demetrius falando: eu tentei ao máximo, eu coloquei você na escola, você desistiu, eu consegui um trabalho para você em fast food, você desistiu.
e agora você resolveu seguir por esse caminho. Então também vemos um pouco ali nos anos 80, os dois quando mais novos, né? O Demetrius, ele é o irmão mais velho, e ele já estava tendo aquela cabeça de querer entrar nesse mundo do tráfico de drogas, de querer assim um dinheiro mais fácil, de ver aquela coisa de trabalhar no fast food e não ganhar nada, e tem os caras ali que faz ali uma coisinha por fora e ganha rios de dinheiro, então ele já estava olhando aquele novo mundo. E o Terry dá a entender que ele também começa a querer entrar nesse mundo, ele começa a ter esse vislumbre, e os dois têm aquela coisa de tipo, quando eu crescer eu vou ter um carrão desse, não sei o quê. Então o Terry ele começa a entrar no mesmo caminho do irmão. Porém, voltamos então para 2005 e vamos vendo os dois começando nesse mundo do tráfico de cocaína. E daí, o que a gente percebe é que o Demetrius é como se ele trouxesse uma vergonha para a família, porque a família começa a perceber o jeitão que ele está se vestindo, começa a perceber que ele está ganhando dinheiro, e o Terry, ele ainda é aquele menino de ouro que vai para a escola, então os pais têm aquela esperança que o filho dele vai estudar e vai dar certo, vai ter uma carreira. Então, nesse primeiro episódio, nós temos apenas uma construção dessa história e o que levou eles a entrar por esse mundo e como que eles vão ali começar a gerenciar tudo isso. Esse episódio num todo eu achei ele um pouco morno, ele é de fato uma construção sobre eles, uma construção da história. Como eu não sabia sobre os irmãos Flannery, eu não consegui ter aquela conexão. Tudo bem que o propósito é contar a história deles, mas eu sempre gosto de saber um pouco sobre a história antes. Então eu não sabia, eu comecei a ficar um pouco deslocada, mas temos então o final do episódio, que é um super gancho para o segundo episódio, e eu acho que no segundo episódio talvez eles mostrem um pouco mais sobre as brigas, acho, dos tráficos de drogas, porque com certeza vai ter alguém que não vai gostar deles ou vai ficar com inveja deles. A gente sabe que sempre tem essas desavenças dessas séries. O 50 Cent ele comprou os direitos da história dos irmãos Flannery há anos atrás. Porém, a intenção era fazer um filme, mas ele conseguiu entrar em conversa com o canal americano Starz e daí eles transformaram essa história em série. Segundo ele, os 8 primeiros episódios vão contar o início dessa história. Essa série também tem um pouco do Terry Flannery que está ajudando nessa produção, pelo menos ele chegou a postar algumas imagens da produção, então deu pra ver que ele tá bem próximo das gravações. E o 50 Cent ele acabou rebatendo algumas críticas onde o pessoal estava publicando que eles estavam glorificando o mundo do crime. Então ele disse o seguinte: ninguém questiona Scarface, que tem personagens que são amados. O crime organizado é sempre mostrado nos filmes pela visão dos brancos. Você não mostra como era para os afro-americanos, latinos, russos. E o nível de sucesso que eles tiveram em Detroit e depois na música é muito sofisticado. As pessoas têm que entender quem eram, de onde vieram e o contexto em que viviam. O 50 Cent também disse que os Flannerys quiseram apenas viver o famoso sonho americano e tudo que eles viveram foi em decorrência das suas próprias escolhas. Mas quando se fala de jovens afro-americanos que crescem na pobreza sem chance, eu os vejo como exemplo de paixão e garra. Em resumo, eu gostei muito desse primeiro episódio, estou ansiosa para o segundo, até porque eu quero entender um pouco mais sobre a história do Demetrius e do Terry. Eu particularmente gosto muito de séries baseadas em fatos reais e conhecer a história dessas pessoas. Então, aqui vai uma dica para você conhecer BMF, a nova série do 50 Cent. Se você gosta da série Power, eu acredito que você vai gostar dessa série também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima.